Vamos falar do Galo, temos muito o que falar hoje. Vamos falar sobre Hulk, vamos falar sobre Paulo Brax. Apesar que, assim, hoje é impressionante, né? O Flamengo, campeão de tudo ano passado, perdeu dois títulos no início do ano. A torcida já tava lá infernizando. Eu olhei e falei, que isso? Os caras ganharam tudo. Mas a torcida já tava infernizando. Né? Corinthians, outras torcidas vão lá, o pessoal vai lá e infernizando. Que eu falo, gente, é cobrar, não é agredir, violência, nada disso. Isso aí tá errado. Tô falando de cobrar. De ir pra cima e falar, eu não vou aceitar isso. Aqui é muito tranquilo, aqui não tem cobrança, aqui é... Alguns aí que acabam se movimentando e tal, né? Muito pouco, né? Aqui é mais tranquilo. Mas tá aí, gente. Aí, olha só a nota aqui, ó. O técnico Eduardo Domingues, o auxiliar técnico Leandro Dias e o preparador físico Adriano Vacarini ficam em Belo Horizonte para comandar o treino tático desta terça-feira com os atletas que não viajaram. O treinador e VP de futebol Paulo Brax viajam na noite de terça-feira para Cusco, local da partida contra o Cienciano. Na quarta e na quinta-feira, as atividades na cidade do Galo serão comandadas pelos auxiliares técnicos. Então, olha só, agora eu entendi. É porque os jogadores viajam hoje, né? Aí, o Eduardo Domingues e tudo, eles vão ficar pra treinar o time na terça. E aí viajam. Gente, eu sinceramente, por mim, não precisava nem ir o Eduardo Domingues, não. O problema é que se não for o Eduardo Domingues, vai o Lucas Gonçalves, né? Mas enfim. Pra mim não precisava nem viajar, fazer igual o Renato Gaúcho. Ficava aí mesmo, treinando o time pro clássico. Mas tá aí, então é isso que o Atlético decidiu. E aqui a tabela, mais uma vez, essa é a realidade do Galo, né? Tá aí, o que você achou? Comenta aí, deixe nos comentários aí o que você pensa sobre essa questão. Vamos falar agora sobre o Paulo Brax. Vamos falar sobre o Paulo Brax, tá bom? Olha só o que o Nicola trouxe de informação sobre Paulo Brax. Ele vai cair, ele não vai cair? Bom, você acabou de ver, inclusive, a notícia, né? Que o treinador e o VP de futebol Paulo Brax viajam na noite dessa terça-feira. Ou seja, o Paulo Brax segue. Então, porque ontem saiu aí notícia, não? Que a tendência do Paulo Brax cair, tudo. A tendência é óbvia. Se continuar assim, se perde pro Cienciano, dependendo da forma, e perde pro Cruzeiro, vai cair Paulo Brax, bobear vai cair Domingues, vai cair todo mundo, vai cair, né? Então isso aí é óbvio. O Paulo Brax tá sendo muito cobrado, o dele tá na reta, e uma hora, e parece que nem é unanimidade mais ali dentro do Atlético, então a chance dele cair, né, é real, é muito real, muito grande. Mas olha só o que disse o Nicola sobre essa situação, vamos lá. Justamente sobre o Clube Atlético Mineiro, Paulo Brax não será demitido. Pelo menos foi a informação que eu escutei pouco antes de gravar esse boletim na manhã dessa segunda-feira. Brax tem sido muito criticado e depois da derrota por 4-0 para o Flamengo, chegou a correr a notícia de que ele seria dispensado ainda no domingo. O que não aconteceu, Paulo Brax, inclusive, fez um rápido pronunciamento para explicar sobre a situação do Hulk antes da entrevista coletiva do Barco. O Atlético sabe das dificuldades do trabalho, da falta de resultados, das críticas em relação a investimentos em jogadores que até agora não vingaram e também estuda para tentar entender o porquê de a blindagem em relação ao elenco não estar funcionando. Mas existe a convicção dentro do Galo, na manhã dessa segunda-feira, de que Paulo Brax precisa continuar como CSO, o homem forte do futebol atleticano. Para completar, em contar que tem repercutido muito mal algumas informações vazadas no último final de semana. Por exemplo, a notícia de que Barba teria pedido demissão caiu muito mal. Especialmente porque todas as pessoas com quem conversei afirmam, asseguram, garantem que nunca houve nada nesse sentido. Então, em algum momento até jogadores do Atlético se perguntando, será que existe algum X9? Será que tem alguém vazando notícias falsas?
mas houve uma conversa interna até para ajustar esse ponto e hoje os atletas já sabem que esses vazamentos que surgem do nada não tem a ver com algum informante de dentro do próprio elenco. Esse negócio do Baba ter pedido demissão, gente, isso aí não existia. O próprio Maicon ontem, naquele embate que ele teve com o Rap, ele mesmo falou sobre isso, né? Que isso aí foi uma mentira e falou muito sobre isso. E claramente não aconteceu, até porque ele pede para sair. O Atlético, teoricamente, as pessoas convencem ele a ficar. E o jogo seguinte toma de 4 em casa. Ele ia chegar e falar, ô irmão, ó, ele ia fazer igual aquele cara daquele meme que faz assim, ó. Aí. Ele ia falar assim, aí, tá vendo? Tem que ir embora, não tem jeito, não tem nem o que vocês falarem pra mim, não. No jogo seguinte aí, a gente toma 4-0 em casa. Então isso aí realmente não aconteceu. Agora, uma coisa é fato, né? O Paulo Brax, Beto, ele deveria deixar o Atlético? Cara, o trabalho realmente não é bom, né? O trabalho não é bom. Com relação a reforços, esse ano eu acho que deu uma melhorada, apesar que alguns jogadores ainda não engrenaram, né? Cometeu alguns erros, alguns acertos, alguns jogadores ainda não engrenaram, mas a gente sabe que tem qualidade. O Alan Minda tá começando a jogar bem, entrou bem ontem. O Cassierra mostrou aí que tem qualidade, mas precisa de regularidade e tudo. Preciado também, tá oscilando muito. Mas assim, a gestão, né? A gestão de grupo dele é péssima. Isso aí é fato. Por isso que eu tenho cobrado tanto uma pessoa para fazer esse papel lá dentro. Deixar o Paulo Brax mais em questão de reforços e tal, e deixar uma pessoa para gestão de grupo. Não pode ser ele, né? Então, se ele sair, se ele for demitido aí, depois de amanhã eu vou fazer 2 dias. Agora, gente, deixa eu aproveitar e falar uma coisa aqui. Não me venham com Marcos Braz, não, tá? Vamos criar vergonha na cara também? Vamos, torcedor? Tem um pouquinho de vergonha na cara? Pega lá os stories do Marcos Braz, vai lá ver o que ele postou de ontem pra hoje, depois do jogo do Flamengo, vai lá, dá uma olhadinha. Então vão ter um pouquinho de vergonha na cara também, vão, né? Parar de ficar pedindo também. Torcedor muitas vezes quando pede, chega e faz nada. Então Marcos Braz também não, beleza? Obrigado, tá bom? Vamos lá. Então Paulo Brax aí segue no Atlético e vamos falar sobre Hulk, porque hoje nós deveremos ter uma decisão, uma definição sobre isso. E tá até treinando separado. Vamos falar sobre isso? Foi assim, inacreditável. O cara chegou pro jogo e de repente tá indo embora chorando porque, cara, foi inacreditável o nível do sabor profissional do Atlético, né? É um clube sabor profissional. E tem algumas coisas bem interessantes sobre o que aconteceu ontem, tá? Então vamos ouvir aí. Deixa eu colocar para vocês o áudio aí da Joana de Assis. O Atlético deixou claro que não gostaria de renovar para o ano que vem com o Hulk. O Hulk dá aquela declaração na quinta-feira e, obviamente, reacende ali, deixa quem estava interessado nele em algum momento, ou em janeiro, assanhado. Falou, opa, acho que eu posso. Claro que o Mário Bittencourt viu e liga, então, para Marisa Lígia e pergunta, faz sentido para vocês ainda essa proposta? Faz sentido, então eu vou lá no Atlético. Então, vira uma negociação entre os clubes, certo? Na sexta-feira, Mário Bittencourt, Rafael Menin, Paulo Brax. Para o Atlético, passa a fazer sentido essa negociação, né? Até porque em 2 meses o Hulk pode assinar esse contrato livre, ou seja, o Atlético que não gastou nada para ter o Hulk não receberia nenhuma contrapartida, enfim. E seria uma saída muito... Aliás, de toda forma, já vai ser uma saída ruim, né? E aí vira um papo entre os clubes, né? Aí depois o Paulo Brax retorna para a Marisa e fala, então faz sentido, vou tratar aqui para ver como é que a gente pode avançar. E isso acontece no sábado, isso acontece no começo do domingo, e aí tinha até uma dúvida em relação à regra. Será que o Hulk pode ficar no banco ou conta o 13º jogo se ele ficar no banco? Poxa, mas a gente vai deixar ele no banco? Vai ser estranho deixar ele no banco, né? Vai todo mundo perguntar, o Hulk no banco e não entrou, vai virar uma pressão para o treinador. Presta atenção. Teve uma morosidade ali na decisão de tirar o Hulk. Por isso que a decisão só acontece praticamente 7 horas da noite, muito próximo do jogo, né? Aí, quando, enfim, as partes decidem que é melhor tirar o Hulk para não correr risco, né, de inviabilizar uma transferência dele
para um time brasileiro, o que o Atlético faz? Vai procurar o Eduardo Domingues e só naquele momento o técnico fica sabendo que não pode contar com o Hulk. Dá para entender por que o Eduardo Domingues não seria demitido ontem. A culpa não foi dele. O Atlético, a direção do Atlético atrapalhou o treinador. Você concorda? Ele treina com o Hulk. Faltando 1 hora para o jogo, olha, você não vai ter o Hulk, nem no banco. A gente está tirando esse jogador de você. Todo o planejamento que o cara fez foi por água abaixo. Então, acho que ele podia perder de 10-0, eu acho que ele não seria responsabilizado. Só para terminar meu raciocínio, tá? Aí o Barba fala, tudo bem, Hulk, resolve sua vida, mas eu quero que você vá... Isso é importante que eu vou contar agora. Hulk, eu quero que você vá ao vestiário explicar para os jogadores a sua situação, para não parecer que eu tô te tirando. Aí o Hulk, claro, eu vou lá. Olha, companheiros, é isso, eu tô numa indefinição, eu completaria meu 13º jogo, eu não sei o que vai acontecer, mas é por isso que eu tô saindo, tá? Tá tudo bem aqui. Aí os jogadores, não, tudo bem. E aí chega Rafael Menin no vestiário nesse momento, que estava na Arena MRV. E o comportamento do Rafael Menin naquele momento no vestiário, segundo pessoas do vestiário me contaram, é que chama atenção. Ele se despede do Hulk no vestiário. Ele dá um tapinha nas costas do Hulk e fala, muito obrigada, Hulk, pelo serviço prestado, você foi muito importante aqui pra gente. E é isso. E aí o Hulk fica assim... tá bom, e ele sai, e aí tem a imagem dele depois deixando o estádio e vai assistir o jogo da casa dele, e ele já foi cortado desse jogo da Sul-Americana também. Então, o que mais me chamou a atenção, e chamou a atenção de quem presenciou esse momento, é que ele foi no vestiário para explicar que ele ficaria ausente nesse jogo, que era um jogo chave, para ver se a negociação iria rolar ou não com o Fluminense, mas que o Rafael Menin vai lá e se despede dele. Então, fica claro ali, ouvindo um lado e o outro, de que dessa vez o comportamento do Atlético em relação a negociar o Hulk é diferente. Ou seja, a proposta do Fluminense é essa, o Hulk quer ir, é uma chance dele estender a carreira dele, estamos falando de um jogador de 40 anos, a proposta que ele recebeu em janeiro já era uma proposta muito sedutora para ele, né, porque ele estava ganhando 2 anos de contrato e mesmo nesse momento do ano, a gente está falando de abril, maio, já quase no meio do ano, a proposta do Fluminense segue a mesma, ou seja, compromisso até o final de 2027, possibilidade de jogar Libertadores, enfim. Isso deve ser resolvido muito rápido agora, até por esse comportamento do Rafael Menin de ir no vestiário e já se despedir do Hulk. É isso aí. Bom, deixa eu falar, então trazer agora outra informação, tá? Temos aqui uma informação da Itatiaia. Ó, tá aqui, ó. Hulk treina separado do grupo e terá reunião com a diretoria do Atlético. Então, informação de hoje, né? É que haverá uma reunião hoje mesmo, tá? Hoje pela manhã ele treinou em separado e haverá uma reunião hoje para definir a situação. Então, a qualquer momento, o Hulk deixará o Atlético. E aí, primeiro, mostra mais uma vez porque e agora eu vou falar muito isso, tá? Gostem ou não no clube aí, me provem que eu estou errado. Mas hoje o Atlético é sabor profissional. É um clube sabor profissional. Por que que não liberou o Hulk então no início do ano se vocês já queriam a saída dele? Porque isso aí, por exemplo, Tanaka já vem trazendo e mais uma vez o tempo vai provando, né? Quem é quem e tudo. Tanaka tava lá falando sobre isso, sobre o Atlético querer que ele saísse do clube. Aí eles não, negaram, não, é um ídolo, não sei o que. Beleza, grande, é o ídolo mesmo. Agora ficaram nessa de não, tal, não sei o que. Porque nós queremos é que ele aposente aqui, não sei o que. Aí, agora, no meio ali do furacão, o Atlético vai liberar. E assim, tem que liberar mesmo, mas assim, vários jogos ainda, né, para ser disputados até a parada. E agora nós vamos estar sem o Hulk, que não vinha jogando bem, mas podia estar aí, né? Podia ajudar, mas pela regra ele não vai ajudar e vai ser negociado. E assim, beleza, agora o Atlético geriu essa situação muito mal, né? Muito mal. Era para ele ter deixado o Atlético no início do ano. Claramente ele não gosta e não se dá bem com o Rafael Menin. O Rafael Menin também parece que já não gosta, enfim. Já quer o Hulk ir embora.
mas não tiveram coragem de fazer isso no início do ano. Então, assim, é muito triste, né, cara? É muito triste. É muito triste. Porque eu sempre falei, o problema não era nem a saída do Hulk. O Hulk sair acontece, faz parte. Ídolos saírem, faz parte. Mas o Hulk que recebe no Atlético quase 3 milhões por mês, você poderia investir isso em outro jogador, ou outros jogadores, né? Você poderia reformular melhor esse time. E não ter um jogador que claramente queria ir embora, né? Então, gente, o Atlético geriu isso muito mal. É um grande, talvez o maior ídolo da história do Atlético, que vai sair de uma forma melancólica. E aí, eu espero que com essa saída, que no meio do ano, mais uma vez, vou repetir, agora abriu quase 3 milhões na folha. Espero que o Atlético se reforce bem. Tem que trazer o zagueiro para ser titular, porque o zagueiro medíocre para compor aí e nos encher de raiva, vocês já trouxeram. Agora tem que ser o titular, pelo lado esquerdo, já que o Alonso, graças a Deus, vai embora. Primeiro volante também, tem que trazer e liberar aí o Alan Franco também. Valeu, Alan Franco, um abraço, tamo junto, irmão. Mas tem que ir embora. Tem que trazer um camisa 10, o Scarpa é outro também, que se quiser ir embora, vai também. Mas trazer um cara para ser titular, atacante. O Atlético precisa se reforçar, mas é com qualidade. É como estava sendo falado, Fred, o Torreira, o Lomônaco, é esse nível. O Atlético precisa se reforçar para não cair para a Série B. E vai abrir 3 milhões praticamente na folha salarial. Vamos ver se essa turma consegue fazer o mínimo e trabalhar bem no meio do ano. Mas enfim, o que você pensa sobre essa questão do Hulk? Né? Acha que ele deveria sair mesmo? Gostou da forma que as coisas foram conduzidas ou não? Para mim, um amadorismo bizarro, né? Bizarro o que aconteceu ontem. Comenta aí. Fala, galera, passando aqui rapidinho, tá? Só para pedir vocês aí, para quem acompanha o vídeo até o final, muito obrigado já primeiramente. E peço a vocês que deixem o like antes de sair do vídeo, tá? Dá essa força pro canal aí, tá bom? A gente tá quase botando nossa meta de 1000 inscritos. E o like ajuda demais, né? Ajuda muito a entregar o vídeo para mais torcedores do Galo. Então, dá essa moral aí, tá? Deixa o like aí. E você que tá chegando agora, né? E não conhece o canal, já seja bem-vindo. Ajuda a gente a chegar nos 1000 inscritos, tá? Falta 20. E a nossa meta é bater os 1000. Então, se inscreva, tá? Ative o sininho. Toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal, você será avisado pelo YouTube, tá? É muito importante também para você sempre ficar por dentro de tudo que está acontecendo dentro do Atlético. Então é isso, fica à vontade aí, tá? Esse canal aqui ele traz notícia só do Galo, tá? Então não se preocupe que você não vai ver Flamengo aqui, tá? Não vai ver Cruzeiro, aqui é só Galo, só Atlético. Então fica à vontade para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado no vídeo, tá? Deixa aí o teu desabafo, deixa aí a sua chateação, deixa aí no canal, não leva contigo não, deixa no canal aí, tá? Participa aí que também você ajuda a gente a continuar crescendo, tá bom? Agradeço a você, tá? Pela preferência que tu tá dando aqui o canal, de estar vindo para esse canal aqui, ver os conteúdos neste canal. Então, é uma honra pra gente ter você aqui, tá? Muito obrigado a todos. Então, vou ficando por aqui. Saiu notícia, a gente volta e coloca pra vocês, tá bom? Pessoal, forte abraço e até a próxima. Valeu, galera!